Quando os ingleses intensificaram seu processo de expansão pelo globo no século XVIII e XIX, período que ficou conhecido como século britânico ou era vitoriana, uma das primeiras medidas tomadas em relação às áreas dominadas era a imposição da língua inglesa sobre as populações nativas. Por exemplo, as populações do subcontinente indiano foram obrigadas a aprender o inglês em detrimento das inúmeras e diversas línguas nativas presentes até hoje naquela região. Ou seja, o inglês não era apenas uma língua no sentido formal, mas um instrumento de colonização, aculturação e, acima de tudo, repressão e violência. Quando os portugueses aqui chegaram em 1500, não se depararam com uma terra inóspita, mas fortemente povoada. Os povos que aqui viviam possuíam organização social própria, cultura própria e língua própria, o que foi ignorado pelos colonizadores que impuseram os aldeamentos, o cristianismo e a língua portuguesa. E essa imposição, assim como a britânica na Índia, nascia da crença de que havia uma hierarquia de culturas, com a europeia no topo e as demais embaixo. Ou seja, para esses colonizadores, não havia ali um projeto de violência, muito pelo contrário, eles acreditavam que estavam civilizando, ajudando aquelas populações. Era um fardo que eles, homens brancos e europeus, tinham que carregar e o faziam por serem nobres, valentes e superiores. Esse discurso vai perdurar oficialmente até meados do século XX, mas nós sabemos que ele persiste até hoje. Portanto, é possível ver que ao longo da nossa história, as línguas, para além da sua função óbvia, a comunicação, também serviram e ainda servem como auxiliares em processos de expansão de poder, dominação e até mesmo alienação. Citando o grande linguista Marcos Banho, tratar de questões ligadas às línguas é sobretudo tratar sobre política. Assim, sendo a história humana marcada por processos de dominação, desigualdade e hierarquização, a língua acaba se tornando mais um dentre vários marcadores ideológicos que justificam esses qualificadores socioculturais, inferior ou superior, civilizado ou bárbaro. Um sujeito letrado é um sujeito que se destaca na sociedade. Um sujeito letrado nas línguas que foram eleitas como superiores se destaca ainda mais. O absurdo é tanto que, para você ter uma ideia, o valor que um escravizado tinha no Brasil se dava pelo domínio que este tinha da língua portuguesa. E isso permanece enquanto estrutura na forma como valorizamos ou desvalorizamos alguém por conta do seu domínio da língua portuguesa. Por isso, é preciso reconhecer que o preconceito linguístico não é um problema recente, mas uma permanência histórica, que pode ser observada em tempos tão remotos como a Antiguidade Clássica. Afinal de contas, bárbaros eram como os romanos se referiam aos que não falavam latim, por exemplo. Caesar sanctae urbis Romae Augustus, novum legatum ad Germaniam misit, senatorem publium quinctilium varum. Verstehst du, was er sagt? Futuete. Eluiste porro nil tenent. O maior ou menor domínio de uma língua é um marcador de distinção social e, como tal, está intimamente ligada a questões como desigualdade social, contexto histórico e socioeconômico e políticas para a educação por parte do Estado. Em 1840, por exemplo, 92% da população do então Império do Brasil era analfabeta. Quem sabia ler e escrever naquele contexto era visto como alguém acima na hierarquia social, enquanto que aqueles que falavam português considerado errado eram inferiorizados. Em outras palavras, a língua cotidiana que circulava pelas ruas e becos das cidades brasileiras não era digna de nota. Já aquela que circulava pelas faculdades de Direito e Medicina era considerada um exemplo a ser seguido. Os registros que fugiam dessa norma eram desqualificados, tal como seus falantes, e isso é algo que permanece na sociedade brasileira até hoje. O preconceito linguístico, portanto, só pode ser compreendido através de uma análise histórica e social. Assim, podemos entender de onde ele emerge e por que ele continua como uma característica nas sociedades como um todo. A chave para o combate de qualquer preconceito é, antes de mais nada, o conhecimento.